E o nosso tema de hoje é mudança. Nós prometido que seria mudança o tema, mas vamos continuar com esse papo. E isso me lembra uma história oriental muito interessante de um mestre sufi, Mullah Nasruddin. O sufismo é uma corrente esotérica do islamismo extremamente poderosa. E tem um mestre entre eles, que é o Mullah Nasruddin. Mullah significa mestre da lei. E tem uns contos assim incríveis. E tem um que eu acho fabuloso. Certa vez o Mullah Nasruddin, ele era um mestre barqueiro. E ele encontrou com um mestre de escola, com um intelectual, que decidiu fazer um passeio pelo Mar Cáspio. E o céu começou a escurecer. Durante esse passeio começou a haver uma mudança. O céu começou a escurecer. E o mestre de escola perguntou ao Mullah Nasruddin, como barqueiro: "Você acha que vai chover?" E o Nasruddin respondeu: "Nós achamos que vai chover." O mestre de escola ficou ofendido, né, com aquela português incorreto. No caso árabe incorreto da sua tradição. Assim, você nunca aprendeu a ler, Nasruddin? Nunca foi alfabetizado? Ele disse: "Não. Nasruddin, é uma pena. Metade da sua vida está perdida. Você não sabe ler." Nasruddin não falou nada. O tempo foi fechando. Como tem mudanças na nossa vida, o tempo às vezes fecha. Normalmente o tempo é aberto, mas às vezes o tempo fecha. Chegou a um ponto que começou a chover no meio do mar, e aí foi a vez do Nasruddin devolver. Ele perguntou: "O senhor, mestre de escola, sabe nadar?" Porque o barco estava começando a afundar. E o mestre de escola disse: "Não." "Ih, rapaz, então no seu caso toda a sua vida está perdida, porque esse barco vai afundar." E aí, mas sempre nessas tradições tem algo esotérico ali por trás. Tem muita simbologia, além do conto ser engraçado, porque eles põem a graça no conto para você aprender melhor. Mas você pode ver esses contos de muitos ângulos interessantes. Um dos ângulos que eu posso perceber, cada um vai perceber um ângulo, e cada um de vocês que perceber estará certo. Em questão de histórias, não tem certo nem errado, tem o seu jeito de perceber aquela história, e num outro dia, quando você ouvir essa história aqui na nossa TV, Gente que Brilha, estará ainda com um outro aspecto para você. Eu vejo, por exemplo, a questão do barco. O barco na mitologia sempre foi um instrumento de navegação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Um elo entre o mundo material e o mundo espiritual. Na mitologia grega, por exemplo, onde nós somos mais chegados, você vai ver, por exemplo, o barqueiro Caronte, que levava a alma dos falecidos na Grécia pelo rio Estige para o reino do Hades, que é um mundo espiritual. E o morto tinha que ter a passagem dele para o plano espiritual, que era uma moeda que você colocava na boca do morto quando ele falecia. Porque Caronte ia cobrar a passagem. No Egito tem a barca do Sol. O rei Sol, o deus Sol, passava com a sua barca por todo o horizonte durante o dia e morria à noite para renascer de manhã. Então, nessa parábola, nessa história de Nasruddin, tem um elemento sobre transição espiritual ali, que a gente vai ter que investigar ainda hoje. Porque a análise em psicoterapia é exatamente isso. Você pega uma coisa que parece comum e você vai aprofundando aquele significado para fazer luz para você, para sua família, para sua vida, para os seus relacionamentos. Um outro elemento que eu vejo é uma semelhança grande com
com um acontecimento no Evangelho, na Bíblia. Porque é bacana também você fazer um estudo interreligioso, comparar tradições. Jesus também tem um episódio desse no Mar da Galileia, que na verdade é um lago, é o lago de Genezaré. Habitualmente, quando você lê a Bíblia, você observa Jesus atravessando o lago numa boa, sem tempestade. Mas houve uma narrativa na Bíblia que ele pegou uma tempestade séria. Conta-nos a Bíblia que Jesus, os discípulos estavam no barco com Jesus, e Jesus se encontrava dormindo. Quando sobreveio uma tempestade tão grande no mar, que as ondas passavam por cima do barco. E os discípulos ficaram apavorados. E foram acordar o mestre. Mestre, acorde. Nós estamos naufragando. Curioso, né? 2 barcos naufragando em 2 tradições. O que significa isso? O que significa o mestre escola? Essas tradições espirituais elas podem ser interpretadas segundo a teologia. Um padre, um pastor pode interpretar a Bíblia ou outras tradições espirituais. Não é o nosso caso aqui, porque eu sou psicólogo, sou terapeuta. Eu aqui estou propondo para vocês uma interpretação psicológica da Bíblia e dessas outras tradições com a tradição suja. O que não impede a tradução teológica, a interpretação católica, a interpretação protestante, a interpretação espírita, é um somatório, eu diria. Então, estamos dando aqui a liberdade de fazer uma interpretação como psicólogo da Bíblia e dessas demais tradições espirituais para o nosso aprendizado sobre mudanças. Então, não é sobre a ótica de um padre, de um pastor, e sim de um psicólogo. E sobre essa ótica, eu vejo o seguinte: por que Jesus dormiu naquele barco? Você tem que se perguntar, né? Por que ele dormiu naquele barco? Geralmente você, numa embarcação que não é tão grande, você dorme, quando alguém não puxa papo com você, fazendo aquela maresia, balançar das ondas. Jesus acabou dormindo porque ninguém estava conversando com ele. E eu percebo no mestre escola, que naufragou na primeira história, a do Najudim, um homem que tinha muito intelecto, como é a nossa formação ocidental. Na nossa cultura ocidental, nós temos muita formação intelectual. Mas não temos tanta formação espiritual assim. A religião, geralmente, aqui para o ocidental, é algo muito despachado. Tem a ver com você entrar numa igreja e buscar receber, buscar ser servido, o que contraria as tradições espirituais. Você vai numa igreja aqui porque você quer namorado, você quer um emprego, você quer recuperar a sua saúde. Mas não é isso de que trata os evangelhos, por exemplo. Os evangelhos tratam de você fazer o contrário disso. Você se doa, você serve o seu próximo e em acréscimo todas as coisas que são acrescentadas. Então, o mestre escola, na minha opinião, como terapeuta, em termos da mudança, representa aquela pessoa que tem muito intelecto, que pode ser até uma religião formal. Vamos dizer assim, numa linguagem ocidental, ela entrou na igreja e a igreja até andou dentro dela, mas não Jesus. A pessoa vai na igreja para ser servida, para receber, e não para se doar, para servir. Então, esse mestre escola me parece que ele não tinha uma relação espiritual verdadeira com o universo. Então, como ele não tinha uma aliança mais cósmica, quando ele precisou de auxílio, não foi possível obtê-lo. Os discípulos deixaram Jesus dormir no barco, porque não conversaram com ele, na minha opinião. E quando você não conversa com Deus de verdade,
quando você não se propõe a servir, a se doar, acontecem situações de mudança drásticas